Graça e paz, irmãos. Hoje a nossa meditação se dará em Lucas capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 26. Mas eu quero trazer para junto desse texto o texto que nós encontramos também em Mateus capítulo 22 e Marcos capítulo 12. O texto assim nos diz: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Colocando-se a vigiá-lo, ou seja, colocando-o debaixo dos seus olhos, enviaram-lhe seus discípulos como espiões. Mas esses seus discípulos, que foram enviados como espiões, portavam-se como se fossem justos. Com estes espiões, enviaram também os herodianos, que é uma outra classe de judeus, esses mais voltados, mais próximos ao mundo, ao universo político. Esses espiões foram encarregados de apanhar Jesus em alguma declaração, de modo que pudesse entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Assim, aproximaram-se dele e lhe disseram: Mestre, sabemos que dizes o que é correto e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Que elogio extraordinário, não? Sabemos também que não mostras parcialidade, nem te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Meus queridos, se estas palavras fossem sinceras e honestas, talvez não houvesse maior elogio que o Jesus poderia receber da boca destes homens, não fosse a hipocrisia deles. Dize-nos, disseram ele, dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É lícito pagar imposto a César ou não? Percebendo-lhes a astúcia, a má intenção, a hipocrisia, Jesus lhes disse: Hipócritas, por que me põe à prova? Mostrai-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes apresentaram um denário. Então Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam: De César. Então Jesus declarou: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram em silêncio, admirados com a resposta. E então deixaram-no, retiraram-se, pois não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Que texto extraordinário! Vamos ver se nós conseguimos colocar isso na régua do tempo. Vocês se lembram, Jesus entrou em Jerusalém no domingo. É o chamado Domingo de Ramos. Jesus entra ovacionado, as pessoas o bendizendo, as pessoas reconhecendo a sua messianidade, e diz que ele entra em Jerusalém e observa a cidade. Mas o que ele tinha para fazer ainda não lhe era oportuno, porque já era tarde. O texto diz que já era tarde, e por esta razão Jesus ausentou-se. Foi até Betânia, ali se hospedou com Marta, Lázaro e Maria. A Bíblia nos diz que no dia seguinte, na segunda-feira, Jesus outra vez dirigiu-se a Jerusalém, aquele episódio onde ele entra na cidade e então começa a derrubar as mesas dos cambistas, a repreender aqueles que vendem, e faz uma limpeza extraordinária no pátio do templo, e não apenas arranca aquilo que de errado está, mas estabelece a palavra, o ensino. Afinal de contas, não basta tirar o que é errado, é preciso estabelecer o que é certo. E Jesus está agora ensinando as pessoas, e o texto nos diz que as pessoas estavam como que penduradas em suas palavras. As pessoas estavam embasbacadas, as pessoas estavam absolutamente tomadas por suas palavras. Então Jesus começa a falar com eles, a ensiná-los, e uma casta de religiosos, representantes do Sinédrio, a corte mais alta na instância judaica, chega e vai questionar a Jesus com que autoridade ele fazia o que fazia. Eles estão aqui tentando alegar ilegitimidade da parte de Jesus para fazer o que havia feito. Jesus então responde a eles fazendo-lhes uma pergunta. Esse era um estilo rabínico, não é? E diz a eles: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Colocou-os numa situação muito difícil, porque embora eles não reconhecessem que o batismo de João era de Deus, o povo reconhecia.
E eles precisavam do favor do povo. Eles temiam ao povo. A Bíblia nos diz que eles temiam. Se contrariassem, se dissessem que o batismo de João não era de Deus, temiam até mesmo ser apedrejados pelas pessoas. Então resolveram, mentindo, dizerem o seguinte: nós não sabemos, não temos uma opinião formada sobre isso. Então Jesus se viu desobrigado a responder-lhes as perguntas. Vejam, é um momento de perguntas e respostas. Desde a segunda-feira, começam a ser feitas perguntas. Os mais diversos grupos religiosos e políticos se achegam a ele, buscando apanhá-lo em alguma palavra. Agora nós estamos na terça-feira. A tensão só aumenta. A tensão entre Jesus e seus adversários é palpável. E essa atmosfera de confronto vai continuar por 4 dias, até que chegue a sexta-feira da crucificação. Durante todo esse período, Jesus será posto à prova repetidamente pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pelos saduceus e também pelos herodianos. A Bíblia nos diz que eles são movidos por inveja. Eles querem, no fundo, eliminar aquele que desafiava suas estruturas de poder. Mas todas aquelas investidas não são apenas de uma natureza política, religiosa. Se nós observarmos o texto, se nós olharmos calmamente para o texto, nós veremos que também há uma dimensão profética que ecoa o Antigo Testamento. Na tradição judaica, os cordeiros escolhidos para a Páscoa passavam por exames rigorosos durante 4 dias antes de serem sacrificados. Era necessário garantir que fossem perfeitos, sem mancha, sem defeito algum. Olha o que nos diz Êxodo capítulo 12, versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Levítico capítulo 22, versículo 19 a seguir. Para que Deus os aceite, o animal ou os animais não deverão ter defeito algum, não deverão apresentar nenhuma deformidade. Assim também, do mesmo modo, vejo como uma conexão entre esses escritos de Êxodo, de Levítico, e agora ao que Jesus está fazendo no templo. Jesus está se submetendo à observação, Jesus está se submetendo a questionamentos. Assim como aquele animal era visto, observado, para que se averiguasse, se legitimasse, percebendo que nele não havia defeito algum, do mesmo modo, Jesus, o Cordeiro de Deus, está sendo examinado para que a sua perfeição moral, para que a sua espiritualidade fique evidente. É isso que nos diz que eles estavam vigiando, que eles estavam colocando ao meigo Nazareno debaixo dos seus olhos, da sua atenção. Nesse período de 4 dias ele será avaliado, ele será provocado, questionado por homens cujos corações estão distantes da verdade, mas os seus ardis, as suas más intenções apenas comprovarão quem de fato Jesus é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos, eu preciso fazê-los lembrar, Marcos no capítulo 14 nos diz: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando uma testemunha contra Jesus para condená-lo à morte, mas não o encontravam. Olha que texto extraordinário. Eles procuravam alguém que pudesse testemunhar contrário à moralidade de Jesus, à espiritualidade de Jesus, e não encontravam. Porque não encontravam, diz que testemunharam falsamente contra ele. Não apenas os religiosos não encontraram, vejam, os políticos. Me permitam, Lucas no capítulo 23, há uma fala de Pilatos, e ele diz assim: Pilatos falando, eu examinei na presença de vocês, e não encontrei nele nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Vejam, nem mesmo Herodes Antipas, pois ele o enviou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Meus irmãos, que textos extraordinários, que textos que legitimam de todas as sortes de formas e maneiras a integridade de Jesus, e tudo isso fazia parte de um plano maior, de um script escrito pelo próprio Deus, como diz Paulo, antes da fundação do mundo.
Por isso, quando nós olhamos e vemos a Jesus respondendo com tamanha sabedoria, percebe-se com clareza que Jesus não foi surpreendido por nada do que aconteceu durante aquela semana. Aliás, Jesus não foi surpreendido por nada do que aconteceu durante toda a sua vida. Jesus sempre soube, desde o início, de quem ele era, qual era a sua missão e quais seriam as consequências da sua obediência irredutível à vontade do Pai. Desde o início do seu ministério, ele havia declarado que a sua tarefa era cumprir a vontade do Pai. É por isso que nós lemos em João no capítulo 10. Por isso, palavras de Jesus, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para torná-la tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Agora preste atenção. Esta ordem eu recebi de meu Pai. Jesus sempre foi norteado. Suas palavras sempre foram norteadas. Suas atitudes sempre foram norteadas pela vontade do Pai. Além disso, Jesus tinha tanta consciência do seu ministério, Jesus tinha tanta consciência da rejeição que o esperava, que Jesus predisse cada detalhe da sua oposição, do seu sofrimento, da sua morte, com uma clareza surpreendente. Ele afirmou do modo mais claro que seria traído, zombado, açoitado, crucificado, mas afirmou do mesmo modo, com a mesma veemência, com a mesma entonação, que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. O próprio Jesus, lá em Lucas do capítulo 24, ele vai esclarecer aos seus discípulos, ele vai dizer assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Que palavra extraordinária! Jesus está dizendo aos seus discípulos, aqueles que caminhavam para Emaús, que estavam entristecidos, que julgavam que o ministério de Jesus havia terminado em fracasso. Jesus diz: não, tudo obedecia um script, tudo estava escrito. Portanto, nada daquilo, absolutamente nada o surpreendeu. Cada confronto, cada ataque, cada tentativa de desacreditá-lo era parte de um propósito divino: revelar que Jesus era o Cordeiro perfeito, sem defeito, digno de ser oferecido como sacrifício final pelo pecado da humanidade. Irmãos, diante deste quadro, diante desta cena, diante destas verdades extraordinárias, nós podemos extrair muitas lições, mas me permitam compartilhar com os meus irmãos apenas 3 nesta oportunidade. Poderiam ser muitas outras, mas eu gostaria de compartilhar 3. Primeiro, se você é daquelas pessoas que gosta de anotar, anote. O texto nos mostra que há uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eu vou repetir, para que fique muito claro. O texto nos mostra que há uma tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A cena descrita pelos evangelistas é uma cena de hostilidade. Mas a atitude daqueles homens, como eu havia dito, não surpreendeu em nada Jesus. Lucas, no capítulo 18, versículo 31, Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus estava afirmando de forma clara e direta que os eventos da sua rejeição, do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição, eram parte do plano soberano de Deus, anunciado desde os profetas do Antigo Testamento. Então parece-me que aqui há uma dialética. Aqui há algo que precisa ser visto com mais cuidado. Talvez você esteja perguntando o que é dialética. De uma maneira mais simples, dialética é quando existem 2 ideias ou 2 coisas que parecem opostas, mas que na verdade trabalham juntas de algum jeito. É como se elas conversassem ou brigassem, mas no final se encaixassem para mostrar algo maior, algo mais completo. Esse texto nos mostra a dialética entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. 2 ideias que parecem opostas, mas que coexistem dentro do plano divino revelado nas Escrituras.
Ao mesmo tempo, os líderes religiosos, mesmo agindo dentro de um plano maior de Deus, fizeram isso por escolha própria, guiados por suas más intenções, como orgulho, inveja, desejo de manter o poder. Por que estou dizendo isso? Porque, ora, se tudo a respeito da vida de Jesus está escrito, então aqueles que participaram de todos esses eventos estão isentos de culpabilidade. Nós não poderíamos pensar assim à primeira vista, mas não é verdade. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Eles sabiam que condenar o inocente era errado, mas escolheram agir assim mesmo. Por isso seriam responsabilizados por suas ações. Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Queridos, só Deus, somente Deus é livre por si só. Somente Deus é livre de modo absoluto. Ninguém mais o é. Mas Deus compartilhou conosco essa virtude que lhe é tão característica. Então, Deus é livre e o ser humano também é livre. Mas não se pode comparar a liberdade que o ser humano tem com a liberdade que há em Deus. A liberdade que o ser humano tem é apenas um reflexo, ou seja, a liberdade de Deus é ilimitada. Deus não precisa ser aconselhado por ninguém. Deus não precisa se valer da opinião de quem quer que seja para expressar a sua vontade, que é perfeita. Nossa, não. A nossa liberdade é circunscrita. A nossa liberdade tem limites. Mas o fato de termos limites em nossa liberdade não quer dizer que não sejamos responsabilizados diante de Deus pelas atitudes que tomamos, pelas decisões que tomamos. Porque há uma liberdade, ainda que circunscrita, há uma liberdade, ainda que cheia de limitações. Deus cobrará de cada um de nós as nossas atitudes tomadas livremente, ainda que levando em consideração o fato de que nós não somos livres como Ele o é, mas nem por isso deixamos de ter responsabilidades diante dEle. Agora o texto nos apresenta uma outra questão e vale a pena repetir. A autoridade é divina. Jesus vai falar de autoridade. A autoridade é divina, a autoridade vem de Deus, mas a responsabilidade recai sobre os homens. Isso é necessário nós entendermos, porque estas palavras de Jesus devem ser levadas em consideração, mas de maneira a lê-las e nelas meditar vagarosamente. Para entender a ordem de Jesus que disse: dai a César o que é de César, primeiro nós devemos compreender qual é o sentido ou qual é o conceito de autoridade. César é autoridade. Se César é autoridade, está respaldado nas Escrituras. Romanos, mais uma vez, chama a baila, chama a voz, chama a tribuna, o grande apóstolo Paulo, que na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, nos diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Em outras palavras, a autoridade foi sim estabelecida por Deus. O conceito de autoridade, a ideia de autoridade. A autoridade existe para recompensar o bem, para punir o mal, regulando assim a convivência humana. O que acontece quando não há autoridade? Juízes no capítulo 21, versículo 25, há um texto expresso, aliás é um texto repetido no livro de Juízes, mas que vem bem a calhar. O texto diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Em outras palavras, naqueles dias não havia autoridade, não havia alguém com autoridade em Israel. E o texto diz que o desdobramento disso, a consequência disso é esta: cada um fazia o que lhe parecia certo. Vejam, o caos aqui descrito nos ensina que a ausência de autoridade leva ao descontrole, multiplica a injustiça, pois é a autoridade que fundamentalmente promove a ordem e evita que atitudes humanas egoístas corrompam a convivência de todos. E isso eu quero falar vagarosamente, mesmo em sistemas falhos,
A autoridade mantém seu papel legítimo dentro do plano de Deus. Jesus demonstrou isso quando reconheceu que a autoridade é necessária para conter o caos, mesmo quando exercida por líderes corruptos. Ele se submeteu ao julgamento de Pilatos, ainda que soubesse que o processo era injusto. Vocês se lembram, Marcos, no capítulo 15, Jesus afirmou: nenhum poder terias contra mim se do céu não lhe fosse dado. Ele diz isso a Pilatos, ressaltando que Pilatos só tinha autoridade porque Deus lhe havia dado, Deus lhe havia permitido julgar a Jesus. Pilatos era uma expressão temporária deste princípio, deste conceito de autoridade, mas a obediência absoluta de Jesus sempre foi ao Pai. A verdadeira submissão de Jesus nunca foi a Pilatos, mas sempre a Deus, de quem toda a autoridade verdadeira procede. Assim, meus queridos, embora reconheçamos que a autoridade vem de Deus, ela jamais deve tomar o lugar que pertence apenas e tão somente a Deus. Quando as autoridades terrenas exigem algo que contradiz os mandamentos de Deus, devemos obedecer a Deus acima da obediência aos homens. Vocês se lembram? Foi isso que Pedro disse, Atos capítulo 5, versículo 29. Compete-nos obedecer a Deus, ainda que a obediência a Deus desagrade aos homens. Porque se nós agradarmos aos homens e com agradando aos homens desagradarmos a Deus, certamente teremos grandes prejuízos nesta vida. Isso significa que nossa submissão às autoridades terrenas nunca deve comprometer nossa fidelidade ao Senhor. Mesmo respeitando César, o primeiro lugar dos nossos corações pertence a Deus. Pessoalmente, eu não gosto de César. Se dependesse apenas e tão somente de mim, certamente eu não pagaria nem mesmo impostos a César. Mas em obediência à palavra de Deus, eu oro por César, peço a Deus que tenha misericórdia de César. Então, dar a César o que é de César significa reconhecer e respeitar as autoridades terrenas, cumprindo nossos deveres cívicos, como pagar impostos, obedecer às leis e contribuir para o bem comum. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso de uma maneira um pouco mais clara. Imagine uma torre de transmissão de energia. A energia que ela distribui vem de uma grande usina geradora. A torre é apenas um canal, um meio. Assim, o sistema humano de autoridade é como essa torre, ela é apenas um meio, não é a fonte de poder, não é a usina geradora, ela é apenas um meio pelo qual essa autoridade é transmitida. Meus irmãos, reconhecer, respeitar as autoridades é seguir o plano de Deus para manter a ordem. Independente do quão falha seja a autoridade, independente se gostamos ou não de César, nossa confiança reside no fato de que Deus está no controle e usa cada circunstância para cumprir os seus propósitos soberanos. Há um terceiro ponto que eu gostaria de me valer e aqui caminhar para o final desta mensagem. Carregar a imagem de Deus é um privilégio, mas também é um chamado, uma grande responsabilidade. Jesus não disse apenas dai a César o que é de César. Jesus também disse, dê a Deus o que é de Deus. Ele apontou para uma verdade profunda. Tudo o que somos, tudo o que temos pertence ao Criador. Paulo, Romanos capítulo 11, versículo 36, vai nos dizer, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, a nossa vida inteira, nosso coração, nossa alma, nossa mente, nossa força deve ser entregue a ele como um ato de adoração completa, absoluta. Assim como a moeda ostentava a imagem de César, nós também carregamos a imagem de Deus. Nós fomos criados à sua semelhança, com o propósito firme, inegociável de refletir a sua glória. Portanto, dar a Deus o que é de Deus significa reconhecer que o nosso ser pertence totalmente ao Criador. Jesus relembra que somos mordomos da vinha de Deus. Ele espera os frutos da nossa vida: amor, obediência, justiça, santidade. Dar a Deus o que é dele implica frutificar segundo a sua vontade, devolvendo ao Senhor tudo aquilo que ele nos confiou. Na tradição judaica, sacrifícios faziam parte da adoração.
Mas Jesus demonstra que Deus quer mais do que rituais. Ele quer corações contritos, Ele quer corações rendidos. Dar a Deus o que é de Deus significa viver em completa submissão, sacrificar o nosso orgulho pessoal, sacrificar os nossos desejos em favor da sua vontade. Jesus havia acabado de contar uma parábola, a parábola dos lavradores. A parábola dos lavradores maus evidencia o desejo humano que todos nós temos de tomar para nós mesmos o que pertence a Deus. Nossa inclinação natural é resistir à soberania divina. No entanto, Jesus nos chama a reconhecer essa verdade. Só seremos completos quando devolvermos a Deus o que lhe é devido. Meu irmão, meu amigo, você carrega a imagem de Deus. Sua vida, sua alma, suas forças pertencem a Ele. É hora de parar, é hora de se autoexaminar, é hora de devolver ao Criador o que pertence apenas e tão somente a Ele, seu coração, sua obediência, sua adoração. O texto que nós temos em nossas mãos, as palavras eternas que saíram dos lábios de Jesus, são verdadeiros convites a reconhecermos a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre tudo. Dar a Deus o que é de Deus não é algo teórico, é prático. Envolve revisar as nossas prioridades, abandonar a idolatria, consagrar o nosso tempo, nossos dons, nossas ações. Cada escolha, cada decisão deve refletir a entrega total ao Senhor, o verdadeiro dono das nossas vidas. Meus irmãos, ao ouvir o que Jesus acabou de dizer, nós nos sentimos confrontados com uma verdade transformadora, absolutamente transformadora. Pertencemos a Deus e a nossa vida só encontra sentido quando rendida a Deus. Portanto, dar a Deus o que lhe é devido não é uma imposição, mas é um privilégio de viver para a sua glória, em total devoção. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e nada lhes falte,